Minha esposa me chamou nessa máquina. Eu vou dar uma dica para vocês aqui. Minha esposa me chamou nessa máquina porque essa máquina, ela estava precisando fazer uma peça. E essa máquina, na hora que cortava o tecido, ela jogava o tecido sentido para fora, assim, né? Jogava para fora. Outra coisa é que a costura dela estava ficando abaloada. Então, quando você esticava o tecido, em vez dele ficar retinho igual tá esse, o que acontecia? O tecido ficava todo torto. Então ela pegou e me falou: Júlio, troca para mim essa faca. Eu troquei a faca da Overlock e justamente esse era o erro do tecido. Mas com isso eu vou dar uma dica para vocês aqui. Toda vez que a tua máquina estiver jogando para fora ou tiver com problema na faca, como vocês vão saber disso? Olhem para esse ponto, ó, é um ponto que está perfeito. Forma os triângulos aqui e forma as casinhas do lado de cá. Quer dizer, os dois loopers estão trabalhando certo, a linha da reta está trabalhando certo e a faca está cortando bem. Quando a faca está cortando mal, fica cheio de pontinhos de sujeira aqui. Isso é um sinal que a sua máquina está precisando ser substituída a faca. Eu não vou falar para ninguém substituir faca. Costureira não tem que substituir faca. Obrigação de substituir faca é de mecânico. Costureira tem que zelar com a faca. Então é o seguinte, eu não quero aqui desvalorizar os mecânicos não, porque isso é função deles. Mas eu entendo que alguns locais não tem os mecânicos para fazer isso. Então eu vou mostrar mais ou menos como é feito isso para aquelas pessoas que não têm. E quem tem um mecânico próximo, ele não pode cobrar muito caro para poder fazer a substituição de uma faca, por se tratar de um procedimento muito simples. Então lógico que ele vai cobrar a sua visita, lógico que ele vai substituir a faca, vai cobrar o valor da faca, e lógico também que ele vai não é uma coisa das costureiras. Então fique bem claro isso. A minha função aqui não é desmoralizar mecânico, a minha função aqui é falar aquilo que pode e o que não pode ser feito. Eu vou mostrar como trocar uma faca, não vou dar dados técnicos, eu poderia dar, talvez eu até dê alguma coisa, mas eu estou deixando esse videozinho bobo, simples aqui, para vocês entenderem que quando a sua overlock começar a dar problema, jogar o tecido para fora, costurar torto, vocês têm que estar observando o seguinte: observem os seus pontos. Obrigação de costureira é conhecer ponto. O ponto de um overlock é o ponto chuleado. Do lado de cima ele laça, embaixo ele faz um triângulo. Se vocês olharem aí, eu acho que vai ficar bem visível. Esse aqui é o ponto de baixo e esse é o ponto de cima. Eles são diferentes entre si. E esse que passa direto aqui é a linha de algodão, tá? Então eles têm que estar amarrando todos eles na parte aqui. Quando o de baixo com o de cima tem que ser amarrado aqui. Eu vou mostrar um ponto que não está amarrado aqui. Foi desregulado propositalmente para vocês verem. Olha aqui que ponto horroroso, ó. Esse é um ponto que está errado. O lado de cima os triângulos não estão bem definidos. O lado de baixo está todo apertado. Isso se resolve facilmente. Se no caso aqui é o lado de cima, o lado de baixo que estava puxando o de cima, você só tem a linha de baixo. Se é o lado de cima, você tem que amarrar sempre na parte superior. Um ponto bom tem que amarrar sempre na parte superior. Outra coisa que é comum é as pessoas apertarem a linha da reta. Vou avisando uma coisa: a linha da reta não pode estourar. Você tem que puxar aqui. Se ela estourar, a sua linha está ruim. A sua máquina está com o ponto errado, tá? Eu vou dar essa dica. Depois eu vou fazer um videozinho aqui sobre arremate, que algumas pessoas me pediram para mostrar. Posteriormente, colocação de aparelho em algumas máquinas, mas não dá para estender tudo, porque são uma infinidade de aparelhos, não dá para se estender a tudo. Vou tentar fazer o possível aí para ajudar as pessoas que me pediram. Então eu estou mostrando novamente o ponto da overlock. O ponto é dessa forma, tem que ficar bem acabado, parte em cima e sem sobrar tecido nas beiradas. Esse é um ponto certo. Ai, mas a linha da reta está aparecendo. Normal que a linha da reta apareça aqui. Quando solta, ela não aparece. Então, ela tem que aparecer quando você estica, quando você soltar, ela tem que sumir, tá? Aqui ela vai aparecer um pouquinho porque o tecido é branco com a linha preta. É impossível que não apareça, tá, gente? Então, fica aí a dica, é só isso aí.